Oi, gente. Meu nome é Adriele. Meu nome é Juliana. Estamos aqui hoje para deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A palavra de hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, onde diz: Pergunte-me, e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Por meio deste versículo, o Senhor nos diz, que quando nós formos perguntarmos coisas a Ele irá nos revelar coisas grandes e firmes que ainda não sabemos, coisas que estão ocultas de nossos olhos. Muitas vezes são assuntos, coisas que o Senhor vai nos revelar sobre nós mesmos, que nem nós sabemos, que só Ele sabe, que está dentro do nosso coração. Há momentos, então, que o Senhor irá revelar do que Ele tem para a nossa vida, ou até mesmo do Senhor mesmo, Ele vai falar dele mesmo para nós, para que a gente venha conhecê-lo melhor, E hoje o assunto que nós viemos falar por meio deste vídeo é sobre a importância da oração, A importância de nós nos achegarmos ao Senhor, Chamar, clamar ao Senhor, porque o Senhor está sempre com os ouvidos atentos à nossa voz, esperando para ouvir a nossa voz. É verdade. Um dia eu vi um artigo que falava sobre esse versículo e eu achei tão interessante, que ele dizia que esse versículo é semelhante a uma pessoa quando chega pra nós e diz assim: eu tenho um segredo pra te contar, mas eu não vou te contar hoje, eu vou te contar só amanhã. A gente fica, não, me conta hoje, eu quero saber hoje. E é exatamente dessa forma que o Senhor, Ele quer que a gente venha reagir com Ele, que a gente venha buscar Ele, buscar em oração, para que Ele venha revelar a nós, os segredos, as coisas maravilhosas que Ele tem para nossa vida, porque é dessa forma que Ele quer que a gente reaja, semelhante a uma pessoa que queria nos contar uma coisa, mas não quis nos contar naquele momento. E a gente fica ali angustiado, a gente às vezes até chega a ficar angustiado porque nós queremos saber o que ela quer nos falar. E o Senhor, Ele quer que nós ficamos assim também, curiosos para saber aquilo que Ele tem para nós. E nós só vamos saber se nós orarmos, se a gente se achegar a Ele, se a gente perguntar para Ele aquilo que nós queremos saber. É verdade. E o Senhor, eu creio que Ele tem... Não digo que nosso Deus seja um Deus ansioso, Mas eu creio que Ele fica esperando aquele momento em que a gente vai se achegar até Ele, Que a gente vai chamar o Senhor: Senhor, senta aqui, vamos conversar, E a gente começa a contar o nosso dia a dia pra Ele. Não é que o Senhor estava com os olhos para o outro lado que não tenha visto tudo o que se passou no nosso dia. O Senhor viu tudo e contemplou tudo. Mas Ele gosta, Ele tem prazer em ouvir os detalhes da nossa boca, os detalhes, conforme a gente fala com os nossos olhos, Ele gosta de ver a nossa perspectiva, O Senhor, Ele é tão maravilhoso, Ele é um Deus tão soberano que há bilhões de vozes no mundo, há milhares de línguas no mundo, línguas, idiomas, mas Ele não confunde a voz de ninguém. E eu creio que o Senhor, Ele ama a voz de cada um, e Ele ama a oração de cada um. Às vezes a gente acha que a gente não sabe orar, porque a palavra do Senhor nos diz, que realmente a gente não sabe orar. Quem nos ajuda, quem nos ensina a orar é o Espírito Santo, Mas o Senhor, Ele tem prazer em ouvir a nossa voz, Às vezes a nossa oração é só com lágrimas, mas Ele está ali contemplando cada lágrima, Aquela oração que sai tão profundo da nossa alma que a gente não consegue nem expressar em palavras, mas o Espírito Santo traduz ela inteirinha para o Senhor. É verdade, Ju? Eu acho que no momento que nós nos convertemos, algo que mais a gente teme é em orar, porque pensamos, eu não sei orar. É verdade. Mas na verdade Deus, Ele quer palavras sinceras, A nossa líder, a irmã Tatiane, ela sempre diz pra nós que Deus, Ele quer de nós palavras sinceras. É a gente não precisa falar palavras bonitas, não precisamos declarar a Bíblia inteira, mas Ele quer palavras sinceras, que a gente venha orar com Ele com o nosso coração aberto, Falar, como a Ju falou, no nosso dia. A gente tá ali com o nosso pensamento sempre ligado, falando com Ele. Não precisamos estar ajoelhados, Ju? Uhum. Esses dias eu tava caminhando na rua aqui, perto da casa da Ju, e eu tava falando com Deus em pensamento e eu não olhei pros lados.
E uma mulher quase me atropelou de bicicleta. Daí ela tava com o filhinho dela, ela disse bem assim pro filhinho dela, viu, filho? O que dá não olhar pros lados pra não atravessar a rua. Mas eu tava lá viajando, né? Viajando não, eu tava lá falando com o Senhor. Porque nós não precisamos, né, estar só ajoelhados em casa. Claro que há momentos que a gente precisa. Mas há momentos que a gente vai estar ali fazendo alguma coisa. Ou nossas mães, ou nós mesmos, né? Quando estamos ali lavando a louça. É verdade. E pode continuar. E às vezes um minuto, não digo um minutinho, mas 2 minutinhos de oração, de palavras sinceras, como a André falou, ela retira de nós uma carga pesada, uma aflição, uma preocupação que a gente estava o dia inteiro. Às vezes a gente está tão preocupado, tão angustiado, tão aflito com as coisas do dia a dia, que eu digo isso por mim, que às vezes eu só penso assim, ó, eu preciso orar. E enquanto eu não sair dali pra orar, enquanto eu não sair dali pra chegar no Senhor, e Senhor, eu preciso resolver isso contigo, né? Contar pro Senhor que tá passando dentro de mim, eu não consigo fazer mais nada. Eu fico perdida, eu fico desnorteada realmente, sabe? Se eu não for ali e não for contar pro Senhor e pedir ajuda e pedir perdão, se, né, muitas vezes é o caso, eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo mais prestar atenção em nada, sabe? E Deus, ele, quando a gente vai até Ele em oração e a gente conta o que a gente precisa, ou pede perdão de algo que a gente fez que não agradou ao Senhor, que a gente sabe, o Senhor, né, já vem na hora e já traz refrigério pra nossa alma, né? Às vezes a gente passa, como eu disse antes, o dia todo aflito, né? Porque às vezes o Senhor quer ouvir a nossa voz e tá dizendo, filho, só vai ali orar um pouquinho que eu já vou tirar isso de ti. Não, mas agora não, agora eu tô ocupada, agora eu não vou conseguir. E a gente passa o dia inteiro aquela carga pesada que muitas vezes não tem necessidade, por causa que a gente não quer tirar 5 minutinhos de oração que o Senhor tá nos pedindo, né? Então eu creio que o Senhor, ele se agrada em ouvir a voz de cada um, ouvir a oração de cada um. Por mais que seja, Senhor, abençoa fulano, abençoa, né? O Senhor se agrada, né? O Senhor, ele contempla todo o nosso ser. O Senhor sabe de todas as coisas. Não tem uma necessidade, né, da gente ir, mas o Senhor, ele quer, não porque ele precisa saber, mas porque ele quer ouvir a nossa voz. E também porque, que nem a Ju falou, né? A gente descarrega algo, né, Ju? Verdade. Precisa, a nossa alma, ela necessita disso, né? Necessita descarregar na presença do Senhor aquilo que tá nos afligindo, né? Traz até o vídeo que a gente postou segunda-feira, né? Uhum. E é isso aí. Eu creio que essa é a mensagem de hoje, que o Espírito Santo venha tocar no seu coração. Quando você estiver aflito, quando você estiver passando por alguma dificuldade, vá orar. Vá orar, porque no momento em que você orar, você vai estar entregando nas mãos do Senhor. E quando nós entregamos na mão do Senhor, nós estamos confiando nele, que ele está no controle de tudo, que ele vai nos ajudar a resolver aquele problema que estamos passando. Que o Senhor venha te despertar a orar mais. Porque é a oração que nos aproxima do Senhor. O Senhor fala conosco por meio da palavra. E nós falamos com o Senhor por meio da oração, né? Isso aí, oração é uma chave, né, Ju? É verdade. É a chave da vitória, né? A chave da nossa bênção, da cura, da libertação. Tudo começa pela oração. E pode que no começo a gente nem ore tanto, não fique minutos, horas orando. Mas é algo que parece que cada vez a gente vai querendo falar mais e mais com o Senhor e aquilo passa a ser prazeroso, né? Às vezes no começo você tá orando 5, 10 minutinhos, quando vê você já tá ali 1 hora orando, quando você vai levantar, meu Deus, já tô esse tempo todo aqui, a gente nem percebe. Tão maravilhoso que é estar na presença do Senhor. E que você seja abençoado por meio dessa palavra hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha aí. Se inscreva no canal. Amém.